Fala galerinha, tudo beleza, gente? Ótima noite para todo mundo. Vamos chegando, sejam bem-vindos e bem-vindas para o nosso live de hoje aí, tá bom? Hoje estamos no nosso segundo dia de aquecimento para a imersão Química Enem 80+, beleza? Nós começamos o aquecimento ontem, beleza? Às 20 horas, com nossa aula aí sobre como aprender Química do Zero. E hoje estamos na nossa segunda aula de aquecimento, em que nós vamos falar sobre técnicas para acertar questões de Química do Enem, tá? Então vai chegando aí, vai dando seu joinha aí, vai dando seu boa noite, compartilha com sua galera, tá bom? Que a gente já tá começando aqui, tá bom? E eu quero que você pense um pouquinho, viu, gente? Olha, lembrando que é só o aquecimento, viu? A imersão em si começa... Eita, virei a câmera agora na hora errada. A imersão em si só começa semana que vem. A imersão começa na segunda-feira, às 19 horas. E eu quero que você pense, se o aquecimento está sendo assim, imagine como não vai ser a própria imersão, viu? Porque se o aquecimento está assim, velho, com tanto conteúdo de tanta qualidade, imagine como é que não vai ser a imersão, né, gente? Imagine como é que não vai ser a imersão, né? Então vamos começando, né? Não, vai rolar experimento, viu, Diego? Se prepare, viu? Na hora certa vai ter experimento, sim. Beleza? Galera, então vamos fazer o seguinte, ó. Bora falar hoje sobre as técnicas, beleza? Essa que é justamente o tema da aula de hoje, viu, Moreira? Bora falar sobre técnicas para acertar questões de Química do Enem. E hoje eu vou pedindo para você já deixando sua pergunta, porque hoje eu quero separar um momento especial da aula só para te responder, tá? Alguns eu vou explicar aqui durante a própria aula e outros eu vou deixando lá pro final. Então não deixe de perguntar, porque eu vou ter o maior prazer de responder você, beleza? Quero estudar feito curioso em Química, mas tenho um Enem. Estudo por amor ou por fazer? Quais as diferenças? Pelo que eu entendi aí, Antônio, você quer saber, tipo assim, eu devo estudar Química só pensando no Enem? Ou estudar Química pensando em aprender de verdade, é isso? Assim, ó, eu vou tentar responder sua pergunta, se for essa, Antônio não, eu sei que é Carlos, né? Eu imagino que seja Antônio, Carlos, mas não sei. Carlos, olha só, a dica na verdade você não precisa optar entre um e outro não. Para você ir bem na prova de Química do Enem, tem que saber Química. Então, quanto mais você se dedicar, quanto mais você se apaixonar pela matéria, maior sua chance de chegar lá e acertar as questões de Química do Enem também, tá bom? Então não pense que você, por Enem, é um bocado de macetezinho e que pronto. Não, tem que aprender Química mesmo, não tem pra onde correr. Então você não precisa escolher entre uma coisa e outra não, tá bom? Você pode aí estudar por amor, como você falou, né? Olha só que bonito, estudar por amor. E ao mesmo tempo com isso de quebra, né? Sair daí preparado, né? Pra chegar no Enem destruindo, beleza? Então vamos que vamos, galera. Vamos começar aqui o tema de hoje, técnicas para acertar questões de Química do Enem, tá? Já vai compartilhando com sua galera aí. E aí, Nangia, como é que você tá? Quanto tempo, hein? Já compartilha com sua galera. Já vá subindo o coraçãozinho aqui pra essa live ser entregue pra muita gente aqui hoje. Galera, vamos lá. Nós estamos falando aqui hoje sobre o quê? Estamos falando sobre pessoas que me dizem assim, prof, eu sei o conteúdo, mas na hora da questão eu erro. Prof, eu até entendo o assunto, mas na hora da questão não sei para nem onde vai. Não sei nem qual é a pergunta. Alguns de vocês aqui já teve essa impressão de ler a questão e não entender nada que está acontecendo ali, não saber nem qual é o assunto. Isso já aconteceu com você alguma vez, galera? Me conte aí, alguma vez você já chegou no Enem ou num simulado, numa prova com a questão do Enem, no livro, e você não sabia nem para onde vai, e você até achava que sabia o conteúdo. Aconteceu isso com você alguma vez já? Breido, a aula de outro ficou gravada, tá? A gente falou sobre como aprender Química do Zero. Então depois você dá uma olhadinha lá, porque teve muita coisa importante, beleza? Se for o seu caso, se tiver do zero de Química, recomendo muito que você volte lá para assistir depois da aula de hoje, tá certo? Beleza? Saudades também, nada. Se sente assim, Leti? Boa noite, Raíssa. Se sente assim, Dani? Maria? Calma, não fica com ódio não. Não fica com ódio não, Alice. Sempre, Ali, poxa, sempre é preocupante, viu? Vai ser a primeira vez no Enem, Grazi. Que bom que você não vai precisar passar por muita coisa, que você já vai aprender aqui como é que você vai chegar lá já muito mais preparada, viu? Quase sempre, sim. Velho, isso é dramático, hein? Isso é dramático. Por mais estranho que pareça, isso é muito comum. E eu já disse pra vocês que eu já passei por algo desse tipo, né, gente? Quando eu tava no terceiro ano, eu tinha uma bagagem muito rasa em muitos conteúdos.
E como é que eu estudava? Eu no ônibus, né? Eu até falei isso pra alguém ontem, que acho que foi Dani. No ônibus eu pegava o livro de questões do Enem e tentava fazer. E muitas vezes eu não sabia nem pra onde ia, galera. Não sabia nem que assunto era aquele ali. Velho, uma coisa é quando você erra e sabe que você errou. Outra coisa é quando você não sabe nem por onde começar, velho. Isso é desesperador. Então, essa live de hoje, ela vai atacar exatamente esse problema aqui. Exatamente para quem, justamente, chega na questão e não sabe nem para onde vai. Beleza? A aula de hoje está dividida em 5 pontos. Na verdade, 4 pontos. O primeiro deles, salve João, como é que você vai? O primeiro deles, galerinha, eu quero que você me escute com bastante atenção. Muita atenção, porque tem uma chance de ver isso aqui que eu vou te falar, que talvez seja a parte mais importante da aula, entre por ouvido e saia por outro. Tem uma chance de você ouvir isso aqui agora, entrar por ouvido e sair pelo outro. E para você entender bem onde eu quero chegar, eu quero te fazer uma pergunta. Suponha uma situação, tá? Eu vou criar para você contar uma pequena parábola para você entender onde eu quero chegar e você fixar bem o que eu vou te dizer. Senão vai passar desapercebido para você. Pense que você acabou de brigar com uma pessoa muito querida. Seu melhor amigo, ou sua namorada, ou seu pai, sua mãe, um irmão. E depois daquela briga você falou um bocado de coisa pra pessoa. E aí você depois se tocou. Velho, fui eu que fiz merda. Eu que estava errado. Você se passou algum detalhe ali daquela conversa e você percebeu que estava errado. Você tem total certeza que você estava errado. A minha pergunta vai ser bem simples, tá? E responda com sinceridade. Numa escala de 0 a 10, qual é a chance de você ir para essa pessoa e dizer: fulano, me perdoe, eu estava errado. E você tinha razão. Numa escala de 0 a 10, me diga aí, qual é a chance de você assumir seu erro e dizer para a pessoa que você sente muito, numa escala de 0 a 10, 0 é você iria fingir que não aconteceu nada e iria continuar tesando que você estava certo. E 10 é, não, eu vou lá e peço desculpa, não quero nem saber, porque eu vou fazer o que é certo mesmo. Gente, vocês são muito bonzinhos, viu? Que é isso, vocês são muito bonzinhos, que é isso. Eu esperei que eu vi aqui um 2, 1,5, 3. Mas vocês são muito bonzinhos, olha só. Que vocês são... O Brendo largou o 4 aqui, né? Não, olha só, galera. De forma geral, né? O que acontece é que a gente tem uma dificuldade muito grande de reconhecer o nosso erro. Mas vocês são um caso à parte, né? Vocês quebraram minha... É isso, José. Às vezes é algo falar mais alto, né? Vocês quebraram minha analogia porque eu pensei que vocês iam dizer que vocês tinham dificuldade de reconhecer. Eu vou dizer por mim, tá? Quando eu vejo que eu tô errado, velho, pra eu chegar lá e admitir meu erro, caramba, eu preciso estar assim, sabe? Eu preciso estar com o coração muito bom naquele dia. Porque a gente tem uma coisa natural, né? Que foi o que alguém falou aí agora, né? Do ego, né? De você não querer assumir que tá errado. E isso acaba acontecendo um pouquinho. Galerinha. Quando eu falo de questão do Enem. Como assim, prof? Eu briguei com o Enem, foi? Não é que você brigou com o Enem, não, besta. Tá maluco, é? O que eu tô te dizendo é que quando você erra uma questão, existe uma chance de você tentar culpar uma outra coisa para o seu erro. Entendeu a analogia, né, Juan? Pronto. Às vezes você prefere, em vez de admitir seu erro, você prefere colocar a culpa em outra pessoa. Já aconteceu isso alguma vez com você na vida, provavelmente, né? E muitas vezes, quando a gente erra uma questão, em vez de a gente parar e pensar, caramba, por que eu errei a questão? A gente corre o risco de tentar criar uma outra ideia. Quem chegou por agora aí, seja bem-vindo, viu? Fique à vontade aí. Galera, então a gente tende a pensar que o problema foi aquele ali, um outro K, e não reconhece qual é o verdadeiro problema. Transferir a culpa, exatamente, Fábio. Então o que eu vou te dizer aqui agora pode parecer muito óbvio, mas existe a chance muito grande que isso ainda não tenha aterrissado para você ainda hoje. Que é o seguinte, a grande chance é que se você tem dificuldade com as questões, o seu problema está no conteúdo. A grande chance é que se você tem problema com as questões, o seu problema está no conteúdo. Muitas vezes você tem a impressão assim, poxa, eu sei o assunto, mas erro a questão. Eu apostaria R$10 aqui
Podendo perder, é claro, mas assim eu apostaria R$ 10, que na verdade esse problema está no conteúdo. Você só achou que aprendeu o conteúdo e errou a questão, mas na verdade você não aprendeu o conteúdo como deveria. Ou seja, galera, eu vou te falar aqui hoje várias técnicas sobre interpretar questões, sobre como você desenvolveu o pensamento da questão, mas isso não substitui aprender o assunto. Por isso que a aula de hoje foi tão importante, né? Falar sobre a base, os principais conteúdos do Enem, os pilares mais importantes. Mas precisa saber o conteúdo, velho. Não existe nenhuma técnica, nenhum hackzinho que te faça acertar a questão se você não souber o conteúdo. Então, eu preciso fazer esse disclaimer aqui, né? Pra minha consciência não pesar depois e parecer que eu dei um macete aqui hoje que você vai usar isso aqui e só com esse macete vai resolver tudo. Não, você precisa, sabe de quê? Do conteúdo. Beleza? Precisa do conteúdo. Então anote isso aí, porque sem isso, a chance é de que você não vai conseguir assimilar nada que eu vou te falar daqui pra frente, beleza? Então, galera, o que você precisa? Se você está nesse momento em que você está muito iniciante em química, sabe pouquíssimos conteúdos, o que você deve fazer? Você precisa ter uma visão geral dos conteúdos. Você precisa, pelo menos, reconhecer quais são os assuntos daquela questão. Eu vou dizer uma coisa que eu fiz, tá? Mateus. Eu imagino que vocês já saibam, né? Todo ano eu faço Enem. Todo ano. Essa é a primeira dica, Dani. Lá vai ficar salvo assim, viu? Mas recomendo que você fique aqui ao vivo, viu, Yasmin? Seja bem-vindo, Dark. Olha só, então a primeira dica que eu dei foi o quê? Que você saiba que a principal questão é saber o conteúdo. Aí agora a segunda dica dentro desse ponto é que você precisa ter uma visão geral de todos os assuntos, pelo menos. Aí sim, eu às vezes estudo algumas coisas de biologia e de física, só por gosto mesmo. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre por que eu faço isso, né? Eu não quero fazer em outro curso não, tá, gente? Mas eu faço nem sempre, então eu gosto de estudar um pouquinho de física, biologia, física, matemática, português, enfim. E eu sou muito ruim em biologia. Não tenho uma base muito boa de biologia, sabe? A primeira coisa que eu fiz ano passado, quando eu fui assistir a primeira aula de biologia, sabe o que foi? Assistir uma aula introdutória em que apresentasse todos os conteúdos de biologia. Para eu ter uma geral do que é fisiologia, o que é anatomia, o que é citologia, beleza? Então, quando eu falo aqui de química, galera, você precisa saber o quê? Entender o que é uma questão de química orgânica, uma questão de sais, de óxidos. Você precisa pelo menos saber onde você está errando. Não dá para você simplesmente ir para as questões sem saber nem de que ela está falando. Você precisa pelo menos saber localizar aonde está aquele problema. Então, eu estou dizendo que eu fazia isso quando eu era da idade de vocês, estava no ensino médio. Eu fazia as questões e eu dizia assim, poxa, sei nem o que está acontecendo aqui. Então é muito importante que você pegue pelo menos, galera, um sumário aí, dê uma olhadinha em todos os conteúdos, tenha uma noção do que cada um vai abordar. Isso é uma coisa que a gente falou um pouquinho na live de ontem também, beleza? Então precisa ter uma noção geral dos conteúdos, ok? Precisa ter uma noção geral dos conteúdos. E você também precisa, galerinha, estudar fazendo questões. Quando você for estudar, você precisa estudar e ver o assunto e depois ir para a questão. Porque às vezes você já tem até uma visão geral do assunto, mas você nunca fez questão daquele assunto. E aí que vem a nossa segunda dica. Treine repertório. Na verdade é a terceira, né? A primeira dica foi, o principal ponto é o conteúdo. A segunda dica foi, precisa ter uma visão geral dos conteúdos. E agora a terceira dica, treine repertório. Treine repertório. Galera, olha só. Quando você vai fazer uma questão do Enem, existe uma coisa que talvez você não saiba, mas que vai te ajudar muito. As questões, elas simplesmente se repetem. O professor está dizendo qual é a questão do Enem desse ano. Pode já ter caído em outro ano. Talvez não copiar e colar, mas os mesmos conceitos, com certeza sim. Uma grande maioria das questões, galera, pegam sacadas que já foram cobradas em outras questões. Então, por isso, você precisa treinar o repertório. Alguém sabe qual é a melhor forma de treinar o repertório? Eu vou te falar. É fazendo questão. Você precisa dedicar um tempo adequado para fazer questão e fazer questões do Enem. Fazer questões e fazer questões do Enem. E aqui eu vou te fazer uma pergunta. Eu não sei por onde você estuda, tá? Se você baixa a lista no... Quero saber de você. Quando você vai fazer questão, por onde você encontra questões? Você normalmente pega livro,
baixa PDF na internet, tem módulo do cursinho. Como é que normalmente você faz para fazer questão? Ou você não faz questão nenhuma? Me diga aí mais ou menos. Você costuma fazer questões? Se sim, por onde você acha as questões? É do livro? É do módulo? O professor manda em sala de aula? Sabe, me diz aí mais ou menos. Da onde você encontra suas questões? Exatamente, Maria. Para mim, que faço Enem todos os anos, isso é visível, velho. Você começa a ler a questão e já sabe o que ele vai pedir. Elas realmente se repetem. Dani faz do módulo. Show, vão me dizendo aí, tá? Que essa não faz. Faz parte, né, Kessia? A gente vai ter uma aula só para falar sobre questão aqui, tá bom, Kessia? Mas assim, esse ponto aí, esse você não pode cometer não, tá? Precisa assistir a aula e fazer questão. É indispensável fazer questão, beleza? Lete do módulo IEX que eu passo em aula, né? PDF, que concursos, nada, no Google, tem bastantes lá, aplicativo de questões do Enem. Pronto, provas antigas, perfeito, galerinha. Eu quero te fazer um desafio, para você pensar um pouco sobre isso, tá? Dê uma olhadinha no seu módulo aí, galera. Dê uma olhadinha nas suas listas que o professor passou. Vê no site que você olhou. E pare para olhar na próxima vez, naquele PDF, naquele material, quantas questões eram de fato do Enem. Porque é muito comum o professor da escola, né? Eu vou dizer isso aqui para Leti, né? Eu sou professor de Leti da escola, né, Leti? O foco lá na escola é uma coisa. O Enem tem um outro foco, velho. O Enem vai ter um outro foco. Às vezes é um material lá em um PDF. Será que o foco ali é do Enem? Será que o módulo tem foco no Enem também? Então o que eu quero que vocês olhem é o quê? Quantas daquelas questões ali que vocês fizeram na última aula que vocês assistiram, quantas eram do Enem? Não precisa fazer isso agora não, tá? Mas eu conheço muitos módulos, que eu já trabalhei com vários materiais, e normalmente, dos melhores cursinhos, quando você pega para ver as questões, 20% é do Enem, só. 80% de outros vestibulares. Muitas vezes tem lá 30 questões e tem 3 do Enem só, 4 do Enem. Então você precisa fazer muita questão do Enem para treinar seu repertório, porque as questões se repetem, galera. Galera, o Enem é uma prova que tem uma sua previsibilidade. Existem problemas que se repetem. Por que se repete, prof? Porque eu preciso pegar o Enem, né, uma coisa de química, e botar no dia a dia do aluno. E aí eu fico um pouco limitado com isso. Não dá para eu inventar roda todo ano, não. As questões vão se repetir. Então, se você perceber que seu material ele tem bastante questão do Enem, muito bom. Você está seguindo o material que você deve seguir mesmo. Agora, se você tem um material que tem pouquíssima questão do Enem, não é que o material seja ruim não, tá? Jamais diria isso para você. Mas não é o que você precisa, não é pelo menos suficiente para você que quer ir para o Enem e acertar 80% das questões. Beleza? Então, essa verdade é um pouquinho dura, tá? Mas é realidade. Então fazer prova antiga é muito importante, tá? Vai no Google e bota provas anteriores Enem. No site do INEP tem todas as provas antigas. Aí é questão do Enem mesmo, não tem pra onde correr. Beleza? Evelyn, aqui hoje a gente está trabalhando não é sobre o exercício em si, não é de algum assunto específico. A gente está falando sobre um método para você estudar química pro Enem, beleza? Pronto, show de bola. Então o segredo é fazer bastante atividade do Enem. Exatamente, Moreira. Fazer questão do Enem, velho. Velho, assim, tem assunto que você só deveria só fazer Enem, velho. Porque o Enem já cobrou tanta questão daquilo ali, que mesmo que você tente fazer todas do Enem, você nem consegue. Então foca nas questões do Enem. Tem assunto, Moreira, que o Enem quase nunca cobrou, então você precisa correr para outras bancas. Mas, dependendo do assunto, foca ali em questões do Enem, beleza? Pronto, aí Fábio falou sobre o que? Concursos, né? Que você pode escolher por banca. Isso aí é muito importante, isso ajuda bastante, galera. Beleza? Ô Fábio, é o seguinte, velho. Vou dizer pra você, sendo bem franco, isso acontece, tá? Prof, e se eu tiver que fazer se eu quiser fazer mais uma prova? Olha só, o conteúdo do Enem, Fábio, de Química é o mesmo da FUVEST. Só que alguns pontos, a FUVEST vai cobrar mais a fundo algo, e alguns pontos ela vai simplificar um pouco mais. Em alguns pontos ele vai aprofundar mais e vice-versa. Então, o que é que eu te aconselharia que você focasse em uma?
Como assim, prof? Vamos lá. Se você estudar o conteúdo de Química para o Enem, dá para fazer a FUVEST? Dá. Se eu estudar para a FUVEST, dá para fazer o Enem? Também dá. Beleza? Também dá. Só que o aluno que vai bem na prova, velho, ele precisa dominar como aquela prova, como é a abordagem daquela prova. Eu acho que é um caminho mais rápido. Tem aluno que foca no Enem e passa na FUVEST também. Mas se você estudar de uma forma geral, eu acho que não é muito legal não, tá? Você pode se conciliar, né, botar um pouco mais de peso, por exemplo, no Enem e um pouquinho menos na FUVEST, ou vice-versa, mas acho que é legal, o ideal é você colocar mais atenção nessas duas provas, tá bom? Beleza? O Enem quer que tu passe. Ele quer? Como assim, Edro? Eu não entendi isso aí não. O Enem quer que eu passe? Se tiver questão de separação de mistura e eu não lembrar o processo, é correto chutar a destilação? Não, Raíssa, que maluquice foi essa aí, Raíssa? Eu entendi, foi nada agora. Por que você achou que chutaria a destilação? Me conte aí. É porque ela é muito cobrada, então na dúvida botava essa? Foi o que você pensou, foi? Você recomendaria fazer questões por assunto? Ou pegar a prova e fazer? Olha só, na nossa imersão você vai aprender os pilares do método que eu ensino para vocês, de forma bem detalhada. Um dos pilares é fazer questão e um outro pilar é fazer avaliação. Eu vou dizer o que eu te aconselho aqui, Evelyn. Que você assista a aula do conteúdo e faça questões do conteúdo. E que periodicamente você separe para fazer uma avaliação. Como é que é a avaliação? Pegar provas antigas ou simulado. Beleza? Só para você ter uma ideia, né? Ao longo do ano, com os meus alunos, eu faço 6 simulados. Então, o aluno ele vai ter um período específico para fazer questões de qualquer assunto, aleatoriamente, para ver como é que ele tá e se avaliar, entendeu, Evelyn? Mas assim, eu acabei de assistir uma aula de termoquímica. Eu preciso fazer questão, sabe de quê? De termoquímica. Então, são papéis diferentes, entendeu, Evelyn? Eu preciso da questão após a aula para fixar o conteúdo, para treinar o repertório, como eu falei, e eu preciso fazer provas antigas e simulados para me avaliar. Então, cada um tem uma importância aqui diferente. Deu pra pegar bem aí, Evelyn? Ô, Ayane, eu falei sobre você focar no conteúdo primeiro, que é o principal para saber as questões. Depois eu falei para você ter uma visão geral dos conteúdos e estudar um pouquinho de tudo primeiro, ter uma visão geral para saber como é cada assunto. E a terceira dica foi faça muita questão do Enem, para treinar o seu repertório. Porque quando aquela questão aparecer novamente, você vai ter uma bagagem e já sabe por onde ir. Beleza? Boa noite, William, tudo bom? É isso então, Raíssa, olha só. Destilação é muito cobrada, mas decantação também é. Extração também é. Separação magnética também é. Filtração eu já falei, né? Não sei se eu já falei, mas assim, eu não iria por esse caminho não. Preciso estudar e ver... Existem algumas técnicas, tá, Raíssa? É que fica para outra aula de separação de misturas, para eu contar para vocês essas técnicas um pouquinho. Mas assim, existem formas de você eliminar as alternativas em separação de misturas. Existem algumas sacadas, mas eu não aconselharia você estudar destilação não, tá? Não é assim tão mais importante que as demais para ter essa base para você. Evelyn, pergunta excelente, Evelyn. Nossa, amei sua pergunta. Quantas questões recomenda fazer por assunto? Evelyn, eu também falei isso na imersão, tá? Mas depende do assunto. Vamos lá. Eletroquímica. Já caiu umas 40 vezes no Enem. Quando eu assistir a aula de eletroquímica, eu tenho que fazer questão pra caramba, Evelyn. Eu vou botar uma média de 30 a 40 questões, quando for um assunto muito cobrado. Geometria molecular quase não cai. Eu vou fazer de 15 a 20. Por quê? Porque a chance daquilo cair é tão pequena que não vale a pena eu sacrificar outras matérias para focar em geometria molecular. Então faz umas 15 para você ter uma noção boa do assunto e aquilo aparecer se está preparada. Agora a eletroquímica cai todo ano. Gente, só para você ter ideia, a eletroquímica caiu 3 vezes em 2021. 3 vezes. Então preciso fazer questão pra caramba, velho. Então o número de questões, galera, olha só. Não dá pra eu fazer 3 questões no assunto e nem dá pra fazer 100. Velho, não existe. Só se você... Por exemplo, eu poderia fazer 100, porque eu só preciso ser bom em química. Mas se precisa ser bom em química, física, biologia, português, história, tal. Então não dá pra eu te dar aqui um material de questões com questões infinitas. Eu tenho que te dar as melhores questões. Então por isso... Tem uma atençãozinha aqui sobre o quanto aquele assunto é importante. Agora isso você vai ver na imersão, tá? Na imersão eu vou te dar uma estatística detalhada
sobre quais são os assuntos mais importantes da prova de Química do Enem, beleza? Beleza? Deu para entender? Ok, Dani. Deu sim. Curtiu, Fábio? Valeu. Brendo, sim, bastante, tá? Tá no top 15 do Enem. Separação de misturas é muito importante pro Enem, tá? Porque além de ser muito cobrado, não é difícil. Então aquela questão que o TRI vai ser alto. Beleza? A gente poderia ter uma live aqui só pra falar de TRI, né? Depois você me manda isso no direct se quiser essa aula de TRI que eu faço uma extra. Ô, Brendo, eu recomendo que você dê uma olhada na live de ontem. Porque eu falei um pouquinho sobre essa geral, ok? Sobre esse cronograma. O que normalmente é visto no primeiro ano, o que é visto no segundo ano, no terceiro ano. Isso vai te dar uma base legalzinha, beleza? Já que você disse que você vai assistir a aula de ontem, então, eu não vou te responder aqui agora não, que você vai ver isso por lá. Fala, meu querido Neverton, tudo beleza? Belezinha? Isso aí, Fábio, exatamente. Mas bora a próxima dica, galera, que o tempo tá avançando aqui, né? Olha só, já 8h30 já, essa hora é pra estar acabando já a live, mas as perguntas vocês estão vindo, né? E eu tô gostando de responder, então vamos que vamos. Então, treinar repertório. Então, assim como para fazer uma boa redação, você tem que treinar repertório, para você falar inglês, você tem que ouvir filme em inglês, ouvir música em inglês, você precisa treinar a questão de química. Então, treine repertório. Ok? Agora a gente vai para a nossa penúltima etapa, penúltima dica. Essa aqui, na verdade, não é bem uma dica. Eu quero desmistificar algumas coisas. E aqui eu vou falar 5 afirmações que eu escuto dos alunos. E eu quero que vocês me digam quais dessas são mito e quais dessas são verdade. Mito ou verdade? Ok? Eu quero ver o que você acha. Se você acha que isso aqui é um mito ou que isso é verdade. Beleza? Então eu vou dizer a pergunta e você vai responder aí. Mas espera eu colocar as 5 afirmações e você vai escrever tudo junto. Você acha que é mito ou verdade, tá? Primeira afirmação. O mais importante é saber interpretar corretamente a questão. Primeira afirmação, tá? Vai escrevendo, mas não pode ainda não. O mais importante é saber interpretar corretamente a questão. Primeira afirmação que eu escuto dos alunos. O mais importante é a interpretação. Aí você vai escrever aí se isso é mito ou é verdade, tá? Vou para a segunda afirmação. O texto no Enem só serve para enrolar. O texto no Enem só serve para enrolar. Segunda afirmação que os alunos fazem. Terceira afirmação. Só dá tempo de ler a questão uma única vez. O tempo é tão curto que só dá para ler aquela questão uma única vez. Você tem que ler, responder e pronto. Essa foi a terceira, tá? Quarta afirmação que eu escuto dos alunos. Na maioria das questões, o aluno fica na dúvida entre duas e marca errada. Quarta afirmação. Na maioria das questões, o aluno fica na dúvida entre duas e marca a errada. E a quinta e última afirmação. Um dos maiores obstáculos das questões de química são os cálculos. Quinta e última afirmação. Um dos maiores obstáculos das questões de química são os cálculos. Manda aí, tá? Qual que você acha que é verdade, qual que você acha que é mentira aí? Every acha que é um é verdade. A Yane acha que é um é verdade. Responde aí, verdade ou mentira? Verdade, mito... Deixa eu ver aqui de Letícia, que subiu aqui. Verdade, mito, verdade, verdade, verdade. Heitor, verdade, mito, mito, verdade, verdade. Andrew, mito algumas vezes, mito, verdade, mito. Verdade, mito, mito, verdade, verdade. Verdade, mito, verdade, mito. Verdade, verdade, mito, verdade, verdade. Josi, verdade, 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 mito. Breno, falsa, verdadeira, falsa, verdadeira. Vamos lá. A1 foi o seguinte, Moreira, A1 foi o mais importante saber interpretar corretamente. Galera, muito relativo, né, Raíssa? Eu posso falar pra vocês, galerinha, se vocês ficarem chateados comigo? 5 mitos. 5 mitos, galerinha. Nada disso aqui é verdade. Professor, como assim, professor? Nada disso aqui é verdade, gente. Tudo mentira. Professor, nada. Absolutamente nada disso aqui é verdade. Professor, agora você me deixou com raiva de você. Não fica com raiva de mim não, tá? Vamos lá, deixa eu discutir cada afirmação dessa aí. Porque assim, o que eu percebo é que existem muitos mitos sobre a prova do Enem, galera. E vocês vão ver por que cada um disso aqui é mito, viu? O mais importante é saber interpretar corretamente.
Galera, não. O mais importante é o conteúdo. Eu achava que a prova do Enem era interpretativa no sentido de que se eu tivesse boa interpretação, eu resolvia. Já ouvi isso de vários alunos. O Enem é só você ter calma, ler com calma a questão que você vai bem. Não, filho. O mais importante é o conteúdo. O Enem, a prova de Química, não estou falando da prova de História, tá? Que aí eu já não posso falar que é o de outro professor. A prova de Química, ela é extremamente conteudista. Eu sei que tem outras provas como linguagens que a interpretação pesa muito. Mas para a prova de Química, o conteúdo é rei. O conteúdo é o mais importante. Sem o conteúdo, a interpretação não resolve o problema. Não pense que a noção de mundo, de cotidiano ajuda, não. Quer dizer, ajuda, mas é mais importante, não. Então eu botei a frase, né? O mais importante. Mais importante não é, tá longe. O conteúdo, ele dá de 10 a 0 na interpretação. Pegou aí, gente? O conteúdo, ele vai dar de 10 a 0 na interpretação. Tem que saber a matéria, né? Beleza? Vamos lá. Espera que eu vou responder você, viu, Mariana? Segura aí, viu? Sua pergunta é legal. Vou comentar isso aqui daqui a um segundinho, tá bom? A segunda. O texto só serve para enrolar. Mentira. É o outro extremo. Existe o extremo do aluno que acha que o texto é o suficiente, eu só vou interpretar. E o outro extremo é o aluno que acha, sabe o quê? Que o texto não serve para nada. Não é assim que funciona. O que a gente vai comentar daqui a pouco, galerinha, é que eu preciso do conteúdo para saber como o texto vai me ajudar. Saber o conteúdo para olhar para o texto e entender a parada. Sem o texto não vai. Então você precisa de uma leitura correta, beleza? Você precisa de uma leitura correta do texto. Então, na prova de Química, o texto tem importância muito grande. Não é tanto quanto o conteúdo, mas é errado dizer que é só enrolação. Pegaram aí, gente? Olha só a terceira afirmação. Só dá tempo de ler a questão uma única vez. Mentira também. Galera, as questões de Química do Enem, normalmente, você precisa ler 2 ou 3 vezes. Pelo menos a parte final da questão, em média, você vai ler entre 3 e 5 vezes. Prof, dá tempo? Dá. Na verdade, você vai ganhar tempo. Você precisa, na questão, galerinha, entender qual é a pergunta, entender qual é o contexto, porque aí você, depois que eu for responder, é muito rápido. O aluno, às vezes, lê correndo e depois tenta fazer por uma dedução maluca, e ele acaba se enrolando tanto que ele perde mais tempo ali. Então, a gente vai ter uma média aí de quase 3 minutos por questão no Enem, né? Quase 3 minutos. Isso é tempo para você ler a questão mais de uma vez. O nosso último tópico, já estou quase no finalzinho, mas eu vou comentar como é que deve ser você na questão, tá? Eu deixei o melhor pro final. Como é que é Matheus, eu peguei a questão do Enem de Química. O que é que eu faço? Qual é o meu passo a passo na questão, tá bom? Mas então, precisa olhar a questão mais de uma vez. Ok? Aqui eu tô falando sobre Química, beleza, Fábio? Tô falando sobre de Química. Então, Raíssa, olha só. É verdade, existem algumas questões que só o comando é suficiente, mas são raríssimas. Eu vou dizer assim, que de 15, talvez tenham umas 2 que você consiga só pelo comando. O texto, ele é extremamente necessário, tá bom? Segura um pouquinho aí, viu, que você vai entender melhor isso aqui, ó, a importância do comando e do texto. Eu vou comparar com você aqui daqui a um segundinho, tá bom? Beleza? Vamos lá. A quarta. Na maioria das questões, o aluno fica na dúvida entre 2 e a marca errada. Galera, isso também é mito. Sabe o que acontece? Vamos supor que você... Vou pegar esse aqui de Moreira, que é o último que está aqui embaixo, né? Vamos supor, Moreira, que você vai para o Enem e você chegou numa questão de Química, ficou na dúvida entre 2 e marcou errada. Aí você vai para outra questão de Química do Enem, na mesma prova, ficou na dúvida entre 2 e marcou a certa. Moreira, pense comigo. Qual dessas 2 questões você lembraria depois? Será que você somente ficaria concentrado na que você errou ou que você acertou? Eu vou te dizer, Moreira, você só iria lembrar da que você errou.
A gente não lida bem com o erro. O erro ele é muito doloroso, tá, gente? Errar uma questão é muito doloroso. Então, quando você pega uma questão, você tende a lembrar muito daquela que você ficou na dúvida e errou. Mas naquela que você ficou na dúvida e acertou, você fala, eu sabia. Eu sabia. Tanto que às vezes é melhor até errar, sabia, galera? Acontece, Dani, às vezes é melhor errar, porque quando você erra, aquilo te incomoda tanto que você vai lá e aprende o assunto para corrigir. Quando você acerta, você esquece aquilo ali, como se nada tivesse acontecido. O erro, ele marca muito a gente. Incomoda muito quando você erra. Justamente por conta disso, galerinha, a gente acaba tendo a impressão que meu problema é que eu dei o azar de que toda a questão, ou a maioria das questões, eu fiquei na dúvida entre duas e marquei errada. E normalmente não é. Isso acaba que é uma desculpa que o nosso cérebro dá pra gente mesmo, pra gente se perdoar. Quando você acerta, você deixa passar. Mas quando você erra, o cérebro não quer admitir aquilo. Então ele fala o quê? Poxa, fiquei na dúvida entre duas, mas eu tive azar. Eu sou azarado. Então é por isso que eu estou desmistificando essas coisas, porque senão você vai achar que o problema está no azar. Mas não é. Acontece de você ficar na dúvida entre duas e errar? Acontece. Mas também acontece de você ficar na dúvida entre duas e acertar. Eu preciso saber lidar com as duas situações, tá? E normalmente a gente só vai lembrar daquele que errou. Sacou? Da minha aula, Raíssa. Que aula foi, Raíssa? Me lembra aí qual foi essa aula? Foi na escola? Foi algum curso? Foi alguma aula gravada? Me lembra aí? Pois é, acontece, Mari. Mas é assim, Mari, eu acredito que deve ter tido umas outras 20 aí que você ficou na dúvida e acertou. Mas as 5 que você errou, vai no coração, não é verdade? Vai no coração, entendeu o que eu quero dizer? Esse que é meu ponto. Quero esquecer os 80% e lembrar os 20% proposto. Como assim, Fábio? Me explique melhor. Falei isso na escola, né, Raíssa? Pronto, massa. Massa, é muito bom ver isso, velho. É muito bom quando acontece isso. Galera, e aí, né, deixa eu falar o último ponto, né? Um dos maiores obstáculos das questões de química são os cálculos. Por que isso é mito? Galera, das 15 questões do Enem de 2021 de química, chute aí quantas envolviam o cálculo. Enem 2021, das 15 questões de química, quantas vocês acham que envolvia cálculo? Me responde aí. Das 15 questões de química do Enem, quantas vocês acham que envolvia cálculo? Exatamente, é isso mesmo, Fábio. Agora eu entendi. Nenhuma. Vou dizer o número, viu? 8. Nenhuma, 8, 5. Vou dizer pra vocês, tá? Uma questão. 7, uma questão. Das 15 questões de química de 2021, uma envolvia cálculo. É raro ter 3 ou mais envolvendo cálculo, galera. É raro ter mais de 3 envolvendo cálculo. O normal é que tenha ali 2, 3, no máximo 4. Ou seja, o seu problema não é o cálculo. É sério, Fábio. Foi uma questão de estequiometria sobre o etanol. A única que envolvia cálculo, velho. A única. Então, eu fiz uma pesquisa com os alunos inscritos na imersão, recebi de tarde, olhei 221 respostas. 221, passou perto ali. 221 respostas. Beleza? E muitas das respostas sobre qual é a sua dificuldade no Enem, sabe o que eu era? Não gravo fórmula, não sei fazer cálculo. Mas repara, se você não souber nem fazer uma soma, você poderia acertar 14 das 15. Professor tá de sacanagem, né? Não. Eu desafio você a pegar o Enem 2021, olha aí, abrir a prova agora, e dar de química a ver se eu não tô falando a verdade. Caiu só uma de estequiometria, gente. Isso é brutal, velho. Isso é brutal. Ou seja, eu tenho que saber fazer conta? Tem. Porque às vezes conta de uma questão fácil. Você tem que se garantir. Mas tá longe de ser sua maior preocupação. Tá muito longe. Muito. Existem coisas muito mais importantes do que ser bom em conta para acertar 80% das questões de química do Enem. Beleza?
Não é o que, Eder? Exatamente. Pois é, galera. Então, por isso, os 5 são mitos. Pois é, Josi, o Enem, a prova de Química, escuta o que eu estou dizendo, tá? Ano passado, a única de cálculo não envolvia nem fórmula. Então, desapega disso. Às vezes o aluno ele fala, não, meu problema é matemática. Velho, na prova de Química, esse não vai ser o meu problema, não. Tá bom? Já chegando no final, né, meu tempo já esgotou já há muito tempo, mas eu fui me envolvendo aqui com a conversa com vocês, né? Como é que eu faço a questão, então? Dei aqui várias sacadas, beleza, gente? Dei aqui várias sacadas. Semanalmente eu faço uma aula, não vou dizer que toda semana, mas quase todas, uma aula só sobre resolução de questões. Então, se você parar aí para assistir alguma dessas minhas aulas no YouTube, vocês vão ver que às vezes eu faço isso, eu paro ali, respondo a questão, mostro como é que eu respondo. Então, muitas sacadas você vai ver lá na prática, nessas aulas, beleza? Mas assim, para vocês terem uma ideia, galera, de como é que eu faço questão, existe aqui uma coisa que te ajuda em todas as questões. Uma questão do Enem tem 3 partes: o texto, o comando e as alternativas. O texto, galerinha, vai ter lá várias informações sobre o problema. O comando é a parte final do texto, onde tem ali o que é pedido para você. Qual é a intervenção que ele quer que você faça. E as alternativas, né? A, B, C, D e E, que são as possíveis respostas para aquele pedido. Ok? Galera, primeira dica. Comece a leitura pelo comando. É um pouco do que Raíssa falou. Comece pelo comando. Por quê? Porque o texto ele tem muita informação e dessas só algumas vão ser importantes. Uma parte não vai ser importante. O texto é importante, prof? Mas vai ter uma parte importante e uma parte que não vai ser importante. Prof, e como é que eu leio o texto? Sabendo o que é importante e o que não é? Começando pelo comando. Quando você lê o comando, você vai entender qual é a pergunta. O que ele quer que você descubra. Daí você já tem condição de ir para o texto e procurar aquela parte específica do texto que trata daquilo que você estava se perguntando. Pasmem, galera. Olha o que eu vou te falar aqui agora, tá? Em boa parte dos casos, em questões de química, a palavra que vai estar no comando, ela vai aparecer da mesma forma no texto. Igualzinha. Às vezes a palavra do comando, ela vai estar igualzinha no texto. Ou seja, ele pergunta assim, qual a substância que no comando, viu? Qual substância pode ser empregada nesse tratamento? Aí, Raíssa, por que comando sozinho não é suficiente? Porque só do comando eu fico, tá, que tratamento? Eu não sei que tratamento é. O comando ele me deu o que ele está pedindo, né? Diga sobre esse tratamento. Agora eu não sei que tratamento é. Quando eu vou para o texto, normalmente, sei lá, uma empresa tal lançou ácidos nos rios. A legislação obrigava que ela fizesse o tratamento. Ou seja, eu preciso no texto para saber o quê? O problema é que tinha muito ácido e o tratamento agora eu preciso de alguma forma neutralizar esse ácido, tá vendo? Então eu procuraria uma substância básica. Só para vocês visualizarem, tá, gente? Não é para você focar no ácido na base, não. É só um exemplo. Então o comando normalmente te dá uma palavra-chave que normalmente se repete no texto. O comando sozinho normalmente não serve. Por quê, prof? Porque normalmente ele fica ainda muito aberto. Pode ser vários tratamentos. E o texto é que vai te dizer sobre o que ele está falando. Então, normalmente eu recomendo que você leia o comando mais de uma vez, 3 a 5 vezes, porque o normal é que você leia o comando uma vez e você não entenda qual é a pergunta. Muitos alunos me dizem, professor, eu termino a questão não sei nem para onde vai. Foi porque não leu como deveria o comando. Tem que ler o comando e você precisa... Galera, sabe quando você pode ir para o texto? De forma geral? Quando você for capaz de tapar a prova e chegar para uma pessoa e dizer assim, olha, a pergunta foi essa aqui. Você tem que entender o comando com tanta clareza que você sabe explicar para uma pessoa qual foi a pergunta. Ou a pergunta que ele quer saber é qual substância bota no tratamento. A chance é que na primeira leitura você não consegue fazer isso. Você precisa ler aquele comando em média de 3 a 5 vezes até você entender bem qual é a pergunta. Então, galera, normalmente você está tão preocupado com o tempo que você faz a leitura corrida e você não sabe qual é a pergunta, você não sabe o que vai buscar no texto e você não sabe a questão também, e a questão você erra. Então, lê o comando algumas vezes e procura aquela palavra-chave no texto.
Galera, existe outra coisa sobre questões. Agora eu vou falar sobre as alternativas, tá? E depois eu vou baixando aqui para ver as perguntas de vocês. Normalmente, questão de química do Enem não é para ser feita por eliminação. Como assim, prof? O Enem, ele é craque em distrator. O que é distrator? É uma alternativa que traria uma resolução para aquele problema, mas aquela resolução não é verdadeira, não é satisfatória. Então, o Enem, se você for tentar ver assim, deixa eu ver se a letra A, deixa eu ver se a letra B, ele vai te convencer que é todas as alternativas. Todas são muito convincentes. Porque ele não vai dizer assim, uma coisa muito coerente ou uma coisa muito incoerente. Ele bota de uma forma que parece que tudo faz sentido para você. Então você precisa ler o comando com calma, o texto com calma, para ir para a alternativa já sabendo a resposta. Normalmente fica mais fácil a questão se você já sair do comando sabendo, eu vou tratar a substância assim, com a substância básica, por exemplo. Você já tem que ter uma ideia, lembra que eu falei do repertório? De tanto você treinar as questões, o ideal é que na questão de química do Enem, você saia do comando sabendo a resposta, como se fosse questão aberta. Porque se você for para a alternativa e dizer, Enem me convence aí de qual é a verdadeira, você vai querer marcar todas. Porque o Enem é bom nisso, velho. O Enem é bom nisso. Então, a maioria das questões, galera, sai do comando já com a resposta e só procure em qual alternativa ela aparece. Pegou a ideia aí? Fábio, regra de tem que saber, viu? Não tem tempo de correr, não. São quantas questões de química do Enem em média? Velho, a gente bota em média 15, né? São 45 dividido em química, física e biologia. Beleza? Aí, em média, são 15 de química. Às vezes pode ser um pouco mais, às vezes um pouco menos, tá? Dificilmente vai ter menos de 12, dificilmente mais de 17. Então, bote uma média de 15 aí, tá bom? Que dia o quê, Mariana? Agora eu me perdi sua pergunta, viu, Mariana? Você falou que dia? Calma, Carol, chora não, tá? Maria já respondeu, né? É isso, 15. Verdade, Andrew. Para soluções, a de 3 salva. Beleza? Fica gravado sim, viu, Maria? Essa aula fica gravada assim. Exatamente. Ô, Fábio, o que gera ansiedade é você olhar as alternativas. Vai falando sobre a questão das alternativas, né? Tá. Leu o comando e entendi agora, Fábio. É que eu tava me perdi no momento da sua pergunta. Velho, eu não sei muito bem, assim, como é que seria essa ansiedade, né? Mas, assim, eu acredito que não. Essa é uma coisa que eu ensino para meus alunos, assim, sempre, já há bastante tempo. E, normalmente, eles trazem de volta que isso dá mais segurança na questão. Porque eu acho que a ansiedade é maior quando você lê o texto e você não sabe o que você quer fazer com aquilo ali. Porque, normalmente, o que vai acabar acontecendo, não sabe, é o seguinte. Você vai ler o texto, vai reter muito pouco, vai pro comando e vai ter que ler o texto de novo. Então, normalmente, você perde o tempo ali que é valioso, sabe? E que gera aquela ansiedade, poxa, vou ter que ler de novo. Então, eu acho que não, tá bom? Eu acho que não gera ansiedade, mas aí vale a pena você fazer o teste, para ver se funciona bem para você. Aula no YouTube, pronto, mas normalmente essa aula, Mariana, eu posto uma aula toda semana. Normalmente sai na segunda ou terça-feira. Beleza? Normalmente eu saio segunda ou terça-feira. O Brendo, quando eu faço live no Instagram, ela fica no Instagram e fica no YouTube também. Quando eu faço uma aula que é gravada, ela só fica no YouTube. Beleza? Ela só fica no YouTube. Aí respondendo a pergunta de Mariana, viu? Se alguém tiver mais alguma dúvida, posta aí, tá, galera? Já tô fechando já a aula de hoje. Mariana, a gente vai parar para falar um pouquinho disso de forma mais detalhada na imersão. Beleza? Eu combinei aqui com a galera, porque isso foi muito pedido, que a gente falasse sobre os conteúdos mais importantes. Só que eu não consigo falar sobre isso em 1 minuto. Eu preciso falar sobre isso de forma muito detalhada. Então, na imersão, eu vou apresentar para vocês estatística detalhada, dizendo o número de questões de cada conteúdo de química de 2009 até 2021. Beleza? Então não perde aí não, tá certo? Ok? A pergunta agora foi para Indro, não foi, Moreira? Foi para Indro, né? Pelo visto foi.
Ok, galerinha? Se alguém tiver alguma dúvida, fala aí, tá? Eu vou tomar uma água aqui bem devagarzinho. Se alguém tiver mais alguma dúvida, eu já vou tirar essa dúvida aqui hoje. Senão a gente vai fechar aqui por hoje, tá? Lembrando que nossa aula de amanhã é como estudar para não esquecer. Como estudar para não esquecer, beleza? Então a gente vê muito aluno dizendo assim, eu aprendo, mas no final eu não sei nada. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Como é que você estuda para chegar em novembro destruindo. Beleza? Isso, Maria, está escrito na imersão? Isso vai ser um assunto de nossa imersão, tá? A imersão começa segunda que vem. Hoje aqui é só aquecimento ainda, tá? Então pare para pensar, se isso aqui é o aquecimento, o que é que não vai estar rolando na imersão, viu, gente? A imersão já está com mais de 1.200 pessoas inscritas. Já temos mais de 1.200 pessoas inscritas. Então vai ser pancada, velho. Não perca pra nada nesse mundo não, tá? Segunda-feira, 19 horas, começa a imersão com força total. Tá bom? Ok? Vai ficar gravado assim, Thaís. Tá bom? Vai ficar gravado assim. Galerinha, não tendo mais dúvida, fico aí à disposição de vocês, tá certo? Para tirarem as dúvidas. A gente volta a se ver amanhã, às 20 horas, para falar sobre como você deve estudar para não esquecer e chegar no Enem destruindo. Mariana, a imersão não vai ser pelo Instagram não, tá bom? Aí é o seguinte, se você não tiver inscrito ainda, Mari, o link tá na minha bio. Você vai cadastrar seu e-mail para receber pelo e-mail o acesso à aula, beleza? E entrar no grupo do WhatsApp. Eu recomendo que você fique no grupo do WhatsApp e no e-mail também, porque você vai receber o link de acesso à aula por lá, tá bom? Então o aquecimento vai ser aqui pelo Instagram, amanhã eu tô aqui de volta às 20 horas, mas a imersão não vai ser por aqui não, tá? É um ambiente fechado só para alunos inscritos. Então para participar da imersão, tem que estar inscrito, beleza? Valeu? Abração, galerinha! Fica com Deus, tá bom? Beijão e até o nosso próximo encontro. E agora bora ver o Jogo do Brasil, né? Vocês merecem também. Abração, tchau, tchau, galera. Valeu!